Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia, depositamos a nossa vida nas mãos do Senhor, na certeza que Ele é soberano, Ele pode solucionar todas as nossas dificuldades. Queremos viver um dia de cada vez nessa terra, na certeza de que um dia nos encontraremos com Ele e viveremos com Ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 15, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento da videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque? Como temos vivido dias difíceis, hoje nós valorizamos muito mais a voz de um amigo, de um companheiro, da televisão, de um meio de comunicação, do que a voz de Deus. Mas deveria ser o contrário. Para que nós possamos permitir que Deus seja o primeiro na nossa vida, nós precisamos permitir que a palavra de Deus seja soberana sobre a nossa vida. Deus jamais enviou um profeta para trazer elogios para o seu povo. Todos os profetas que foram levantados por Deus, eles vieram para corrigir, para falar do pecado que o povo tinha se envolvido. Quando em nossa comunidade nós ouvimos alguém chamar o pecado pelo nome, nós nos sentimos ofendidos. Nós deveríamos nos alegrar, nós deveríamos entender que a graça de Deus ela está buscando nos salvar. Jamais deveríamos trancar o nosso coração ou nos sentir ofendidos. Mas era isso que o povo de Deus estava fazendo. Quando Jeremias, Ezequiel e outros profetas posteriormente vieram falando em nome de Deus, advertindo a respeito dos seus pecados, eles endureceram o seu coração, trancaram seus corações e buscaram meios para calar aquela voz que os falava para viver uma nova vida ao lado do Senhor. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que aqui Ezequiel declara que ele não fala por si mesmo, mas ele está falando em nome do Senhor. É Deus que tomou nas suas mãos. Não é uma iniciativa humana, mas é uma iniciativa divina. O ser humano, nesse momento, se torna um instrumento nas mãos de Deus. As suas palavras não são as suas palavras. O que ele está declarando, ele está emitindo o que Deus está pedindo para que ele fale ao seu povo. Deus falava a respeito de uma videira. Deus tinha tirado o seu povo do Egito e os plantou na Palestina. O objetivo de Deus em plantá-los ali era para que os frutos pudessem ser colhidos por ele e por todos os outros povos que estavam ao redor do povo de Deus. Essa videira deveria frutificar, essa videira deveria se expandir, essa videira deveria alcançar o mundo. Mas pelo fato dessa videira ter rejeitado o seu agricultor, o seu criador, o seu Deus, essa videira se tornou inútil. Os seus frutos não poderiam ser apreciados por ninguém, nem muito menos por aquele que tinha lhe plantado naquela terra fértil. Podemos observar que declaradamente Deus fala através do profeta Ezequiel que ele não pouparia Jerusalém por causa dos poucos fiéis remanescentes que estava dentro dela. Aqui no capítulo 15, no versículo 2, Deus enfaticamente fala que eles não deveriam se sentir superiores às outras nações. Não é porque um dia Deus os chamou através de Abraão que eles deveriam se sentir superiores às outras nações. O desejo de Deus, de fato, era engrandecer Israel, era tornar uma videira frutífera para que ela pudesse se expandir por toda a terra. Mas já que eles se recusaram, Deus estava colocando os israelitas no mesmo nível das outras nações. Da mesma forma como Deus amava os israelitas, Deus também amava todas as outras nações que estavam ao redor do seu povo. Mas eles se tornaram inúteis porque não se deixaram ser cultivados pelo Senhor, escolheram seguir o seu próprio caminho, não mais produziam frutos e agora estavam se tornando algo que era aborrecível aos olhos do Senhor. Deus comparava o seu povo como sendo uma madeira inútil. A madeira naquela época era algo muito fácil de ser encontrado em qualquer lugar. E Deus estava dizendo: vocês se tornaram essa madeira, inútil, sem valor, a ponto de serem destruídos. Ezequiel capítulo 15, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entreguei os habitantes de Jerusalém.
Deus, nesse momento, estava dizendo para todos os israelitas que a sua sentença já estava determinada. Eles seriam levados para o cativeiro, eles seriam destruídos, eles seriam vencidos por uma nação muito mais forte do que eles, porque eles deixaram de cumprir a vontade de Deus. Se eles tivessem se submetido à vontade do Senhor, nenhuma outra nação teria poder para destruí-los. Mas pelo fato de terem se entregado ao seu bel prazer, escolhido a sua própria vontade, se envolvido nos seus pecados, seria o próprio Deus responsável para permitir que uma outra nação mais poderosa humilhasse, destruísse, matasse e levasse cativo aqueles que se denominavam como sendo o povo do Senhor. O fogo que é mencionado pelo profeta Ezequiel sobre o seu povo, que Deus enviaria para Jerusalém, seriam os babilônicos, que no ano 597 cercaram Jerusalém e incendiaram a cidade. Levaram homens e mulheres cativos para a Babilônia. Dentro de Jerusalém ficou apenas os velhinhos, aqueles cansados que já não tinham muita força ou vigor de vida. O combustível que iria destruir, queimar o povo dentro de Jerusalém seriam os seus próprios pecados, a sua vida irregular, os seus próprios altares e ídolos construídos feito por mãos humanas. Se eles tivessem se mantido seguro no Senhor, crendo no poder de Deus, seria o próprio Deus que os livraria. Da mesma forma como Deus um dia livrou Daniel e os seus 3 amigos dentro da fornalha, Deus os livraria, mas eles escolheram outros deuses. Nesse momento, Deus mesmo seria responsável para contemplar, mas não agiria em favor do seu povo. Toda videira ela pode ser da melhor espécie possível, mas se ela não estiver conectada com o Senhor, ela pode se tornar uma videira inútil, sem frutos e ao ponto de secar. É por isso que não podemos perder o contato com Deus em momento nenhum. Deus nos tirou do caminho do pecado e nos colocou no caminho da luz. Da mesma forma como Deus um dia tirou o seu povo do Egito e o plantou na terra prometida, se eles tivessem mantido ligado ao Senhor, eles teriam recebido as bênçãos de Deus e não teriam secado. Eles teriam produzido muitos frutos e teriam representado o nome do Senhor. Deus hoje espera também que cada um de nós possamos produzir os frutos para o reino celestial. Somente através de Cristo, somente ligado a Ele, somente vivendo uma vida submissa ao Senhor, somente estando em completa entrega a Deus é que nós alcançamos viver os sonhos do Senhor. Se nós no meio do caminho quisermos assumir o controle da nossa vida, fazermos as nossas próprias escolhas e permitirmos que o nosso coração se agracie com o pecado dessa terra, nós nos tornaremos como uma videira inútil. Idolatria, imoralidade, violência, orgulho, presunção, arrogância são pecados que nos afastam de Deus. Deus deseja que nós tenhamos um coração extremamente submisso a Ele, que nós o amemos acima de todas as coisas, que nós entreguemos a nossa vida nas suas mãos e vivamos uma vida completamente ligada a Ele. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.